O estudo What Worries the World, ou seja, o que preocupa o mundo, as principais preocupações da população de 29 países onde a gente faz esse estudo, acaba de sair do mês de agosto. No Brasil, a gente vê uma certa estabilidade entre as três principais preocupações, as preocupações que são mais citadas pelos brasileiros. Em primeiro lugar, segue crime e violência, citada por 42% dos brasileiros, e subiu 4 pontos percentuais, portanto é uma preocupação que não só já vinha em primeiro no ranking, a principal preocupação, como apresenta um crescimento ainda bastante forte. Ou seja, claramente a gente tem aí uma preocupação perene, estável e crônica entre os brasileiros, principalmente nesse ano. Em segundo lugar, empatados pobreza e desigualdade social, que mantém a média do ano anterior, e a preocupação com saúde. Ambas são citadas em 38% das vezes. Interessantemente é que a preocupação com a saúde volta a subir. A gente está vendo uma subida de 3 pontos percentuais e saúde aí, de novo, frequentando aqui, como sempre, aliás, saúde é a única preocupação que sempre esteve entre as três principais preocupações dos brasileiros, desde que a gente começou, mais de uma década que a gente começou a apurar esse estudo. Alguns destaques desse mês nesse ranking das preocupações dos brasileiros, o primeiro deles é educação. Educação volta a ser citada nos top 5. 27% das pessoas mencionaram educação como uma das principais preocupações. É uma subida de 4 pontos percentuais versus o mês anterior. Claramente aqui a gente tem uma necessidade de falar disso, principalmente em eleições municipais, sabendo que os municípios são os principais responsáveis principalmente o provimento da educação básica. O Brasil é o segundo país entre as 29 nações pesquisadas que mais cita a preocupação com a educação. Só perde para a Argentina cita 30% das pessoas, o Brasil, como eu falei, 27%. Outro ponto interessante ainda desse ranking de agosto é a preocupação com ameaças ao meio ambiente. A gente está vendo aqui, muito provavelmente afetado pelas queimadas que a gente vê no centro-oeste e na região norte, preocupações com o meio ambiente sendo citada por 13% como principais preocupações dos brasileiros, subindo no ranking aqui, e sobe 2 pontos percentuais versus o mês anterior. Uma curiosidade, se a gente considerar os 29 nações em que a gente faz esse estudo de preocupações, os brasileiros são os terceiros que mais têm preocupação com o tema meio ambiente, só perdem para o México e para a Suécia. Quer dizer, a gente vê isso, já é uma tendência que a gente tinha verificado aí nos últimos anos, de preocupação com o meio ambiente e ameaças climáticas, são dois temas que apresentam uma consistente, ainda que não abrupta, crescimento como preocupações. Queria também comentar sobre o ranking das preocupações das pessoas dos Estados Unidos, da população que a gente estudou nos Estados Unidos. A principal preocupação segue sendo a inflação com folga. Quase metade das pessoas entrevistadas nos Estados Unidos citam a inflação como principal preocupação. Depois disso, crime e violência. E em terceiro, imigração. Imigração é citado por 29% das pessoas, a terceira maior preocupação. Só em quarto aparecem mudanças climáticas com 22%. Estou mencionando isso porque pelas nossas bases de dados, a Ipsos é uma das empresas que mais faz pesquisas eleitorais em todo o mundo, a gente sabe que na grande maioria dos casos, ganha uma eleição presidencial quem melhor avaliado for na principal preocupação do país. Ou seja, nesse caso aqui seria, por exemplo, como as pessoas entrevistadas, os eleitores dos Estados Unidos, avaliam os dois candidatos, tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump, no combate à inflação, que é a principal preocupação hoje. Essa seria um dos fatores mais decisivos. Esse é um jeito interessante de analisar como a inflação americana pode acabar no dia da eleição, que se aproxima rapidamente no final do ano.